Olá! No mês de outubro, a Confederação Nacional dos Municípios realizou um encontro com os prefeitos para debater, refletir sobre as dificuldades e os desafios da administração das prefeituras. Esse encontro aconteceu aqui no Senado Federal e contou com a presença de alguns parlamentares. Você é nosso convidado para acompanhar agora uma entrevista com o senador Cidinho Santos, que participou do encontro. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Os desafios de administração das prefeituras são muitos e vamos dizer assim, o problema fundamental está no Pacto Federativo? Está na maneira como os recursos são distribuídos entre União, Estados e municípios? Eu agradeço a oportunidade de estar participando do seu programa. Fui prefeito por 3 mandatos, fui presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, sou oriundo do movimento municipalista e nós temos uma luta que é histórica de reconhecimento das atribuições que os municípios têm no Brasil. Hoje o município da corrente é o elo mais fraco do que se arrecada no bolo tributário nacional. Dos 100%, 60% é concentrado na União, 25% aos estados e apenas 15% aos municípios. E todos os programas que o governo federal cria, ele repassa aos municípios como Bolsa Família. Quem faz a gestão do Bolsa Família nos municípios são as prefeituras municipais, que não recebem nenhum recurso para executar esses programas. Então, ao longo do tempo, depois da Constituição de 88, no primeiro momento, os municípios foram muito bem aquinhoados. Foram se passando o tempo, foram criando contribuições para substituir impostos, e as contribuições elas ficam 100% com o governo federal, uma forma de tirar a participação dos municípios, como foi criada a CPMF, PIS, CONFINS, outras contribuições, que na verdade são impostos, porque são de forma definitiva, estão aí no dia a dia da população, mas foram criadas em forma de contribuições para que não se repasse as partes dos municípios e dos estados. Então, é por isso que os municípios estão nessa situação que estão hoje, os prefeitos terminando o mandato, lei de responsabilidade fiscal para ser cumprida, e não sabe o que fazer no momento desse, que falta pouco mais de 60 dias para encerrar os mandatos, com um déficit orçamentário devido aos repasses voluntários da União. De convênios, hoje o governo federal deve para os municípios em torno de 11 bilhões de reais de obras executadas ou executar ou execução, e mais 9 bilhões em desoneração que o governo federal concedeu ao longo do ano de 2011 e 2012 para aliviar a crise, que eu acho muito positivo, mas que na verdade acabou frustrando a arrecadação dos municípios e esse desespero que bate a porta das prefeituras hoje, no momento que nós temos aí uma lei da ficha suja, e que os prefeitos, a preocupação deles é que daqui a um ano, com certeza, os tribunais de contas vão estar julgando, resta pagar o que aconteceu e possivelmente está comprometida a carreira política desses prefeitos, a sua moral, perante a população numa cidade pequena, é muito difícil o prefeito depois explicar isso. É ruim também para o cidadão que acaba tendo a prestação de serviço do Estado, que é feita pelo município, comprometida em função dessas atribuições sem recursos, né, senador? Pergunto para o senhor o seguinte: o senhor acha que foi um erro da nossa Constituição deixar a cargo dos municípios vários serviços? A ideia não era aproximar o Estado do cidadão? O que o senhor acha que a gente tem que corrigir? Distribuir melhor essas responsabilidades dos municípios ou aumentar o recurso nas prefeituras? O que o senhor acha que é mais positivo? Eu acho que a Constituição de 88 ela foi muito positiva. Ela deu autonomia aos municípios, como também aos estados. No entanto, o governo federal repassa as responsabilidades dos municípios, mas não repassa os recursos. Então, o que precisa ser corrigido são os repasses. As transferências dos recursos. Porque o que acontece hoje, os municípios recebem o FPM, alguns recursos, tipo Lei Candir. É um recurso que tipo o nosso estado do Mato Grosso, que é um estado essencialmente exportador, né, de matéria-prima, de soja, de milho. Toda essa exportação é desonerada. Aí é para ser começado a Lei Candir. A Lei Candir fica ao bel prazer do governo, se repassa um ano ou não repassa, quer dizer, fica numa situação muito complicada. Então, o que acontece hoje nos municípios é o excesso de atribuições e a diminuição dos repasses. E fica extremamente dependente de uma emenda parlamentar que muitas vezes acontece, outras vezes não acontece, e quando acontece, que o parlamentar coloca a emenda dentro da sua possibilidade, do seu limite orçamentário,
fica na dependência do governo pagar ou não pagar essa emenda. Senador, aqui no Senado Federal esse ano, a gente já teve 2 visitas significativas de administradores de entes federativos. Governadores e prefeitos estiveram aqui conversando com o presidente Sarney, que foi uma das razões que motivou a formação daquela comissão de notáveis que estuda a reforma do Pacto Federativo. Tivemos agora o encontro dos prefeitos. Estamos tendo ainda nesse mês de outubro um outro debate sobre essa questão do Pacto Federativo, a situação dos municípios. O que o senhor acha que vem aí a perspectiva de solução? Porque o senhor descreve um problema concreto, com data, com prazo para acontecer, que é a situação dos atuais prefeitos e também a angústia de quem assume uma prefeitura agora. Nós vamos ter primeiro uma solução intermediária e depois uma reforma desse Pacto Federativo? Vai ser pela reforma do Pacto Federativo? Como é que o senhor vê a solução para esse problema que o senhor descreve? Olha, a solução intermediária mais urgente seria que o governo federal, primeiramente, reconhecesse essas desonerações que foram feitas através do IPI, para a indústria automobilística, materiais de construção, a linha branca, que eu concordo que o governo tem que fazer isso no momento de crise internacional. Mas não sem contrapartida para as prefeituras. Exatamente, né? Não você pegar do elo mais fraco da corrente e tirar dele. Então, a primeira solução é o governo compensar os municípios, os estados, por essas perdas de receita. Segundo, é o governo pagar todos os convênios que têm e contratos com os municípios em obras em execução ou executadas para zerar esse passivo. E aí eu acho que o Senado Federal, a Câmara, tem que discutir de forma grandiosa a questão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo envolve muitas coisas, envolve a questão da reforma tributária, envolve até uma reforma política no atual momento. Hoje nós temos aí uma outra dificuldade, que é a questão do FPE. O Supremo Tribunal Federal deu um prazo até 31 de dezembro para que se resolva essa situação. Nós estamos aqui inertes, né, não tomamos nenhuma decisão, e é uma decisão judicial. Ontem eu conversei com o senador Sarney e ele me revelava, não sei como é que nós vamos resolver esse impasse. Se dia 2 de janeiro o Senado Federal não tiver tomado uma providência para divisão desses recursos, nem tivermos uma sentença judicial que prorrogue esse prazo, em janeiro os estados e municípios não vão receber FPM. A falência total, né? Porque os governadores também reclamam da dificuldade. Então, se está ruim, ainda pode ficar pior, porque essa lei do FPM de distribuição, ela foi feita tem mais de 30 anos atrás. Para você ter uma ideia, hoje, um estado como o Amapá, ele recebe mais recursos do FPM do que o estado do Mato Grosso, do FPE. Então, quer dizer, está totalmente desatualizada essa distribuição do Fundo de Participação dos estados e dos municípios. Então, esse momento agora é um momento muito sério e que o Senado Federal vai ter que se posicionar. Na Comissão de Assuntos Econômicos, essa semana, foi o presidente Delcídio Amaral, também mostrou preocupação de reunir os senadores da CAI, de fazer audiências públicas, preocupado em resolver a situação do Pacto Federativo, que envolve, como eu te falei, envolve a questão da reforma política, a reforma tributária e também o Pacto Federativo como toda a distribuição dos recursos do Bolo Tributário Nacional. São temas recorrentes aqui na casa, né, e de difícil consenso, porque reforma tributária... Vamos para 2 décadas que o assunto tenta ser debatido aqui. Toda vez que um presidente toma posse, né, ele lembra da importância desse debate, de uma solução. Vamos ver o que vem por aí, né, senador? Exatamente. Vai vir por aí. Temos os royalties aí, que o Senado já fez a parte dele, que aprovou a redistribuição dos royalties no Brasil. Está na Câmara parada, que seria um alento para os municípios, porque eu acredito que se o governo federal, eu acho justo querer compensar o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que são estados que se dizem produtores do pré-sal, porque o pré-sal, na minha opinião, onde é produzido o petróleo não é o estado, é da nação, né? Porque em alto mar não é do estado da nação. Se o governo federal deseja compensar o estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro, que são os estados que estão reclamando no momento, mas que recompensasse, mas não prejudicasse os demais estados da federação. E essa questão do royalties seria uma oportunidade para começar fazer um pouco de justiça com os municípios brasileiros. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman, e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.